Olá! No episódio de hoje da nossa série especial sobre as memórias da síntese orgânica no Brasil, conversamos com um pesquisador cuja trajetória define a resiliência e a paixão pela ciência nacional. Natural do Paraná, ele começou sua jornada no mundo das misturas, muito antes da universidade, trabalhando como auxiliar em uma loja de tintas. O que começou como necessidade tornou-se uma carreira brilhante, após uma iniciação científica transformadora na Universidade Estadual de Londrina, que acabou levando ele a publicar seus trabalhos em revistas internacionais, mesmo antes de se formar. Protagonista na descentralização da pesquisa no Rio Grande do Sul, ele foi peça-chave na criação de cursos de mestrado e doutorado em Química na Universidade Federal de Pelotas. Referência na química de calcogênios e um entusiasta da formação de novos talentos, recebemos hoje no Pipeline Brasil o professor Éder Lenardão. A síntese orgânica é uma das linguagens mais criativas da ciência, onde reagentes se tornam ideias e ideias se tornam descobertas que mudam o mundo. Mas cada molécula sintetizada no Brasil carrega uma história, feita de pessoas, de escolhas e de tempos em que fazer ciência era um ato de coragem. Nesta série especial do Pipeline Brasil, vamos revisitar a história da síntese orgânica brasileira, contada por quem a viveu. São vozes que ajudaram a transformar laboratórios modestos em centros de excelência e que construíram, com dedicação e curiosidade, as bases da pesquisa que hoje move a nossa química. Size of things? It's a matter of perspective, like the biggest step in the history of humanity. It was a size 8. What seems small can turn out to be huge. Small things can trigger powerful changes in the world. That's not a vague statement. It's what we believe in. Here at Merck, we don't measure things by their size. We measure them by the impact they have on millions and even billions of lives every day. By daring to dream big, by starting to act big, we turn the tiny into the tremendous, the micro into the extraordinary, and the minuscule into the remarkable. Or in other words, at Merck, there's nothing small in what we do. What the human eye can barely glimpse through a microscope can have the power to elevate the life of millions. What size do you think this needle is? Well, it's big enough to help bring over 5 million babies to this world. We helped to create this atomic-sized marvel, the fabric of our future, paving the way for artificial intelligence that could change the course of mankind more than any other thing ever did. At Merck, every idea begins with a joint vision, fueled by hours and hours of hard work and dedication, and sometimes too much coffee. With every idea, every improvement, every innovation, we turn the microscopic into the awesome. We turn the small into the big. At Merck, we spark discoveries to elevate humanity. Together, we can shape the future. Let's collaborate to take bold steps that will drive transformative change, making a lasting impact for generations to come. Merck, sparking discovery, elevating humanity. Acelere suas pesquisas com os melhores produtos químicos. Acesse sigmaaldis.com.br/chemstock e use o código promocional TWV no seu carrinho de compras para aproveitar até 72% de desconto. Não perca as ofertas exclusivas da Chemstock 2025, uma iniciativa da Merck para apoiar a comunidade científica brasileira. Bom, bem-vindo de volta a mais um episódio do Pipeline Brasil e hoje eu tenho o prazer
de conversar aqui com um amigo, um colaborador. Temos feito algumas coisas juntos. Professor Éder Lenardão, da Universidade Federal de Pelotas. Éder, muito obrigado por ter separado um tempinho para conversar com a gente. É um prazer ter você aqui. Espero que a gente possa ter uma conversa interessante e conhecer um pouquinho mais da sua história. Ah, Rodrigo, bom dia. Eu é que agradeço o convite, e falo aqui também em nome do meu grupo, né? Pra gente é uma honra poder fazer parte dessa, desse projeto, tá, que está contando a história, da química orgânica no Brasil. Eu que agradeço por isso. Legal. Éder, vamos lá, vamos começar lá do início, né? Depois do ensino médio, a primeira decisão mais drástica assim, que um jovem tem que tomar é decidir teoricamente, o que ele fará pro resto da vida, né? Como é que foi a decisão de você escolher química? Como é que foi a decisão pela universidade? Aonde você estava morando? Você fez em Londrina, não é Londrina que você... Sim, Mas você morava em Londrina, você morava no interior, teve que ir para Londrina? Conta pra gente mais ou menos como é que foi essa época. tá bem. Bom, a história é longa, mas tentarei resumi-la, né? Ah, assim, por que eu decidi fazer química, né? Vou começar um pouquinho antes. Desde 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar, tá? E eu trabalhava no comércio e em loja de tintas. Eu era... ah, Interessante, na minha carteira de trabalho, minha primeira função foi auxiliar de serviços gerais. Não é, velho? Um serviço era auxiliar de quem faz de tudo. Então, e aí na loja de tinta é impossível você não se envolver com os produtos, né? Seja porque cai uma lata de tinta e abre, ou tem um vazamento. Foi muito interessante, né? Coisas, produtos totalmente diferentes daquele que eu estava acostumado a lidar. E eu segui trabalhando assim até iniciar a faculdade, tá? Então, eu sempre tive essa relação com a química, mas mais nessa parte assim sem saber muito o que eu estava vendendo, digamos, ou ajudando a colocar na prateleira. Bem, num desses empregos eu tive um colega, que era o gerente da loja, que ele estudava química. Isso foi em Arapongas, lá no norte do Paraná. Na época a gente morava em Arapongas. Ele fazia química, mas a gente não conversava muito. Eu achava interessante. Ele entende mais disso aqui do que eu e tal. É, Bem, aí cheguei um momento em que a minha família, ela se mudou, né? Meus pais, tenho dois irmãos e uma irmã. Dois irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. Eles decidiram se mudar para Londrina. Então, ao contrário de muitas famílias, né, que mantêm o filho estudando numa cidade maior, né, no caso da minha família, meus pais decidiram ir até uma cidade onde tinha condições da gente seguir estudando. Bem, aí fiz o vestibular, na época era vestibular. Passei para Química e uma das razões também de eu escolher Química em Londrina é porque o curso era noturno e eu precisava trabalhar. Então, Tudo nessa época já em Londrina. como é? Já tinha curso noturno essa época em Londrina. Era sonos. A gente é interessante. Depois criaram um curso vespertino de gay. Que interessante. É interessante isso. Até hoje é uma discussão, porque houve muita redução no número de estudantes, né? E principalmente pós-pandemia, perfil do ingresso não, do ingressante, ele mudou bastante. As pessoas trabalham, têm que contribuir para a renda em casa, né? Então, o curso noturno é essencial. Por menos que deseje trabalhar de noite, que é complicado, aqui o campus da gente é muito afastado, vocês aí também ZJ, né? Então, mas eu acho que é um caminho aí que a gente vai ter que pensar em seguir, em servir, né? Bom, então o curso sendo à noite, em Londrina era
pouco puxado, acho que eram 5 aulas à noite. Então, começava às 7h15, se não me engano, terminava 10 para as 11 da noite. Aí eu me lembro que comprei na época eu falava motoca, né, uma moto, uma RX 180, daí ela fazia uma fumaceira danada. Meu irmão, um dos meus irmãos fazia ciências sociais à noite, então nós dois íamos de moto para a faculdade, certo? Bem, era interessante porque eu chegava em casa já cansado, tinha que estudar pelo menos, né? Porque o meu patrão não deixava estudar no trabalho. Por mais que eu ficasse lá parado olhando o movimento, né? Ele não era permitido. Então eu ficava ainda não vou dizer pelo menos 1 hora a mais, né? Para depois comer alguma coisa, estudar. E assim, era complicado, né? Porque cansado, ou não tinha muitas condições, e às vezes tinha que botar uma bacia d'água embaixo da mesa e os pés quietos para não dormir, né? Porque que era complicado. Mas eu tive uma sorte que mais ou menos na segunda metade do curso, eu vi um aviso, né? Tinha um cartaz, tá? Procurando bolsista de iniciação científica. Interessado, procurar o professor Cláudio da Cruz Silveira. Professor Cláudio. Bem, aí falei com ele, né, e expliquei que eu trabalhava e que, no caso, se ele me aceitasse, ia ter que 30 dias para o aviso prévio, né, que eu ia ter que cumprir. Ele topou, ele topou, esperou, e aí eu comecei, então, a iniciação científica com o Cláudio Silveira em 1989. 89 foi isso daí. E aí, a partir daí, a gente, né, viu? Eu chegava muito cedo, eu estava acostumado com o emprego lá, né? Eu chegava cedo, ia embora pouco antes lá das 6 para ir em casa me arrumar, porque eu tinha aula de noite. Mas aí foi tudo de bom, né? Esse início foi fantástico. Quão importante foi a iniciação científica para você? Então, foi um divisor de águas, né, Rodrigo? Porque uma coisa é você, por exemplo, a banca experimental de graduação, você tem contato, né, com experimentos já pré-definidos, testados, funciona, tipo, é tudo ali e tal, mas é limitado também, né? Então, a gente não tem acesso sabe como é que tá o estado da arte, né? A gente não descobre coisas, e falta esse complemento. Então, a iniciação científica é mais fácil que a gente saia da teoria, entre aspas, e realmente por ver o que a gente precisa aprender a mais. Porque a graduação ela é muito boa para a formação generalista, né? Ela te mostra os caminhos, mas aqui que você realmente está interessado, ele vai exigir uma dedicação mais a fundo, né? Mas um detalhe interessante, Rodrigo, eu ganhava como balconista na loja 3 salários mínimos, que dava 12 mil, acho que era cruzados novos, outros secos da época. E a bolsa do CNBq era 13 mil. Então eu ganhava 12 mil no comércio, só 13. Foi, então, né? Porque, e aí eu pude também começar a ter tempo para estudar durante o dia, né? Negociando com o orientador. Aí meu currículo realmente se desenvolveu melhor. Que interessante. E assim, dá para perceber como nós estamos defasados hoje em dia em relação ao valor da bolsa, né? Não, é impressionante. Impressionante. E teve um detalhe, né? Na minha iniciação científica a gente conseguiu publicar um trabalho. Que legal. Qual revista? Você lembra? Sim, claro. Na Tetrahedron Letters. Que legal. Foi muito interessante, porque eu lembro que aí o Cláudio Silveira ele não media muitas palavras, né? Mas ele chegou um dia, olha aqui, Leonardo, não precisamos fazer mais nada por 2 anos. Que a gente já fez aqui, porque imagina, o artigo saiu em 91, né? Realmente, na época
em Londrina ainda, né? Não, e tetrahedron letters, para os jovens talvez não entendam isso, Éder, porque hoje talvez o Tetrahedron Letters seja tido como uma revista de menor importância. Eu discordo um pouco, mas o Tetrahedron Letters foi uma revista de grande expressão internacional ali na década de 90 e início dos anos 2000, né? Então, assim, publicar no Tetrahedron Letters era realmente, assim, eu acho que guardada as devidas proporções, talvez tivesse o mesmo impacto que você publicar no Jockey hoje. Então, assim, Tetrahedron Letters era realmente difícil e provavelmente você se lembra disso, a submissão deve ter sido feita por carta, né? Não era online, não tinha nenhuma dessas facilidades dos dias de hoje. Foi um avanço quando começamos a receber os pareceres por fax, né? E sim, era incomum, não era comum brasileiro publicar nessa revista, tanto é que quando tinha brasileiro, eram os primeiro artigo ou segundo, se tivesse mais que um, era ali para dar um destaque. Era muito legal. E eles enviavam uma cópia, né, da revista para gente impressa. Aquilo era motivo de muito orgulho, né, de um aluno da iniciação e tal. Foi muito bom. E o Rui, se eu não me engano, nessa época, Ah, se eu não me engano, nessa época o Tetrahedron Letters ainda tinha a versão em francês, não tinha? Ou era o Tetrahedron? Uma delas tinha uma versão que era em francês. eles aceitavam artigos em francês também. Era tudo em inglês, mas tinha dentro ainda artigos em inglês. É verdade. Eu lembro muito bem que, assim, a tríade, né? Tetrahedron, Tetrahedron Letters e o Tetrahedron Asymmetry eram revistas que você fala assim, cara, eu quero ter um artigo publicado nessa revista. E aí a TM lançou o Cinetet, né, pra competir, né? Verdade, Uhum. verdade. E aí, assim, provavelmente isso, esse, vamos dizer assim, esse sucesso, né? Porque você ter um artigo publicado na iniciação científica, eu posso dizer que é um sucesso, porque não é fácil hoje em dia, com a situação que a gente tem, que com certeza de infraestrutura é melhor do que você tinha naquela época. Então, assim, publicar naquela época na iniciação científica ainda é mais expressivo ainda, né? O professor Cláudio, na época, trabalhava com é, cátions estabilizados por selência. E aí tinha um trabalho que eu comecei a desenvolver com ele, que a gente usava éter eólico de silício como intermediário, reagia lá com um composto de selênios, e acho que eu tinha trabalhado uns 6 meses, e o Cláudio chegou com um tetraedro letters na mão do Leonardo, não esquece esse aí já publicar. Caiu o artigo. Então, essa é uma outra coisa, né? Quando a gente trabalha na fronteira do conhecimento, já que a gente está falando de iniciação científica, isso vai acontecer com o estudante, né? Conosco, obviamente, os orientadores, mas não é raro, porque a gente trabalha ali imagina quantos chineses, indianos, sem falar nos europeus, norte-americanos que estão competindo conosco por isso. Natural, a gente tem que ser bem resiliente nesse aspecto também. Então, dessa época, a química de calcogênio já estava tocando em você, assim. É, ou inclusive, um reagente muito importante para nós é o diselenisto, né, de fenila, por exemplo, é o clássico. Mas é uma química, por exemplo, para produzi-lo a gente gera o selenol, e é mal cheiroso, digamos, não é um. E eu me lembro que a gente ia no final de semana lá em Bodrina, porque o laboratório era compartilhado, a gente tinha que fazer no final de semana para não dar problema, né? Os colegas do professor lá, né? Mas aí já estava sendo tocado literalmente. Chegava em casa, mano, o que é isso? Tem que Sabia que você tinha trabalhado. bom.
Então, assim, com essa iniciação científica, eu acredito então que a decisão pelo mestrado, né, foi talvez uma decisão mais simples, vamos dizer assim. Mas como é que isso pesou na época, o fato de você tomar a decisão em fazer um mestrado e não ir para o mercado de trabalho, para uma indústria, ou não teve que tomar essa decisão? Você estava muito certo de que você queria seguir adiante no mestrado. Como é que foi essa fase? Eu não estava pensando nem em ir para eu treinei em fazer mestrado. Incrível, mas a minha ideia era ficar por ali quando ele voltar a fazer o que eu fazia, tá? E porque era tranquilo, né, digamos, confortável. Mas o professor Cláudio, ele fez um trabalho, digamos, de base, né, que acabou me induzindo a ir para a academia, né, para fazer mestrado. Ele dizia, não, Leonardo, o que eu achava que era algo impossível. Não é para mim isso daí, isso é para gente muito inteligente, né, muito. E ele dizia, não, é só estudar. Estudar é trabalhar. Aí eu lembro que ele me indicou. Eu comprei um livro usado, né? Que hoje ele é. Hoje não é mais, mas ele era suporte aqui da minha tela, do computador. É, o Morse. E aí, traduzimos em português aqui um amarelo, dessa grossura assim. E aí eu comprei o dado do colega e o Cláudio falou: "Ó, estuda isso, 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 que são mais clássicas aqui, e faz a prova." Aí eu fiz a prova em Ribeirão Preto, com o professor, eu ia fazer com o Dabitube, que na época tinha projeto conjunto com o Cláudio, porque em Londrina não havia mestrado. Mas nesse inteirinho, o Cláudio, ele foi chamado para assumir em Santa Maria, na UFSM, e lá ele poderia já orientar mestrado. Então, fiz também, nós fizemos uma viagem noturna, né? A prova foi uma decisão de um diretor. Falei, prova amanhã em Santa Maria. Se eu tiver aí fomos eu, ele e o Donizete, funcionário da UEP, para eles trocarem a direção, né, para mim. Viajamos, chegamos de manhã em Santa Maria, que é... Oi? Quanto tempo de carro? São 1.100 quilômetros. Sim. São umas 19 anos, chegamos lá. Complicado, né? Mas aí fiz a prova, não devo ter acertado muita coisa, tinha pouca concorrência também, né? E fui aprovado. Daí um mês eu mudei para. Era metade, era no meio do ano de 1991. Aí voltei para Londrina, colei grau, e aí me mudei para Santa Maria. Então não foi uma decisão natural, digamos. Mas foi uma boa decisão. Foi acertado. Como é que foi a mudança de infraestrutura? Porque Santa Maria é conhecida por ser uma universidade que tem uma infraestrutura muito boa, né, desde sempre, né, a química, principalmente a química orgânica de Santa Maria sempre foi muito forte. Como é que foi, vamos dizer assim, sair de Londrina, no laboratório que vocês estavam acostumados a trabalhar, e começar a trabalhar em Santa Maria? Qual foi a diferença, assim, de infraestrutura que você vivenciou? Certo. Em Londrina, nós tínhamos, graças à professora Kay, da Fisicoquímica, tínhamos um equipamento de infravermelho. Na UFT, infravermelho foi galeta indo toda a faixa lá de comprimento de onda. Aí chegamos em Santa Maria, chegando em Santa Maria, tinha já um RMN, já dois, tinha um de 60 e um de 80 MHz. De 80 era fantástico. Tinha um CGPN. E a gente começou ali bom, seguimos desenvolvendo essa química de selênio e estabilização do carbonáceos, né? Então, íons alfa, seleno,
carbônico. E foi uma mudança muito boa para mim, assim, eu vi que a química, eu acho que eu estava no caminho certo mesmo. Não era só uma graduação casual de jogos, né? Mas eu comecei a operar o RMN, né? Os estudantes até hoje funciona. Eu não sei como é aí, mas aqui também, pelo menos, estudantes auxiliam na LIO. Depois o Cláudio comprou um cromatógrafo, aí era fantástico, né? Tínhamos cromatógrafo no laboratório. Foi uma coisa importante, né? Porque a Santa Maria, ela teve muito investimento alemão, a GTZ, a GIS alemã, ela criou uma infraestrutura assim invejável. Nós trabalhávamos com balões de alta qualidade, bombas de vácuo, rota-evaporadores eram todos de altíssima qualidade, né? As capelas nos oratórios, as bancadas, então vidraria toda boa, foi muito bom. E provavelmente você é, e provavelmente você também começou a ter um contato maior com a comunidade de química orgânica, né? Porque provavelmente Santa Maria, como em Londrina não tinha mestrado, né? A quantidade de alunos em Santa Maria deveria ser um pouco maior do que você tinha em Londrina. E como é que foi assim fazer parte da comunidade, né? Qual foi o primeiro congresso que você foi? Se já foi na iniciação científica ou se foi agora no mestrado? Dá uma ideia pra gente. Amém. Na iniciação científica, eu participei de uma escola de verão em São Carlos. Que legal, e Foi muito legal, muito bacana. Mas foi congresso nenhum. Não, não foi. Em Santa Maria, o primeiro congresso, eu acho que foi uma reunião da SBQ. E eu não sei bem dizer qual foi o primeiro, mas eu estive por muito, porque na época o CNPq pagou passagem aérea de Porto Alegre a São Paulo. Foi só, pô, foi uma emoção, né? Eu lembro que o professor Braga, né? Na época lá tinha o Braga, o Cláudio, a orgânica, né? Eu tinha mais contato com o professor Ademir, o professor Hugo. Eu não posso falar nomes aqui, talvez eu esqueça alguém, né? Mas Marcão, Nilo, Sanata, né? O Hélio Bonacorso. Era depois, mais tarde, eu já não estava lá, quando o professor Gilson Zene, né? Chegou. Mas assim, congresso, né? De essa ida a Caxambu, era em Caxambu. Foi marcante, principalmente pela viagem de avião. O lanchinho, na época tinha um lanchinho e a gente torcia para ter bastante escala, porque a decolagem era muita emoção e, e aí tinha mais um lanche. É, foi interessante. E também um congresso marcante, eu acho, e isso é importante de relatar, foi a primeira reunião da Regional Sudeste, foi feita em Florianópolis. Então eu estava no mestrado e houve uma mobilização muito boa, né, muito grande assim da comunidade da região sul, principalmente para que o sul passasse a ter algum protagonismo na SBQ, que até então raramente aparecia alguém assim, né, indo como membro do conselho ou de alguma divisão, etc, né? Então a partir dali, esse foi um evento mais, digamos, político. Hoje a SBQ Sul está consolidada, né? Ela tem já, até tem, acho que 30, deixa eu ver aqui uma coisa, faz tanto tempo, rapaz, 30 anos, e eu olhei aqui atrás, que eu tenho um selinho aqui, o 30 anos. E ela tem já o papel também científico interessante, né? Ela, mas foi a primeira, foi em Florianópolis. Então a gente foi de ônibus, foi um monte de gente de Santa Maria para cá, foi importante. São alguns relatos assim, históricos de eventos, né, que eu participei no mestrado. você lembra do primeiro BMOS que você participou? Lembro, também fui num BMOS quando eu estava no mestrado, foi em Campinas, né, fui na Unicamp, e nós dormimos em sala de aula. Caramba! O banheiro era banheiro, não me lembro assim, se era educação física, não sei se tem esse curso lá, mas a gente usava um banheiro que tinha lá. E aconteceu até um episódio aí,
Depois você pode cortar na edição, né, se for o caso. Nossa, teve uma festa lá do evento, a gente chegou muito tarde e não tinha como entrar na sala, né? Não tinha o vigia, não encontramos. A gente teve que pular a janela. Ele dava para pular a janela, mas nossa. E nem todos os colegas levaram bolsonetes, né? Porque não tinha também, né? Tinha da iniciação científica. Eu tive um colega que dupiu sobre papelão, assim, né? Foi. Mas a gente ia, entendeu? Porque era uma oportunidade que não dava para perder, né? Foi bem interessante esse Mimosa aí. Eu não entendia nada de inglês, não entendo muito ainda hoje, mas foi complicado assim essa parte. Porém, aquele ambiente é contagiante, né? Um ambiente científico assim, foi muito legal. Eu não me lembro que ano foi, viu? Me lembro que Campinas, Não, foi a do temporada. 13, Sim, né? 93, 94, por aí, né? Porque eu acho que depois desse, o outro foi, talvez em 98, foi no Paraná, né? Que aí eu acho que já era. Porque teve um no Rio de Janeiro também. Eu acho que entre o de Campinas e o do Paraná, teve um no Rio de Janeiro. eu participei de um também em São Paulo, que o Comaceto organizou. Esse também foi durante o tempo da Santa Maria. Nesse daí a gente dormiu no alojamento do Parque Ibirapuera, do ginásio do Ibirapuera. Bom, hoje tá muito. A juventude, né? Era a juventude que permite a gente fazer essas coisas. É, hoje tá mais tranquilo, tem o Airbnb, né? Dá para dividir, não fica tão caro, né? Mas na época era assim. Funcionava. Funcionava, com certeza. E aí, do mestrado, qual foi o próximo passo, Éder? Os próximos passos. Não entendi bem isso. Do mestrado, você defende a sua tese de mestrado em mais ou menos qual ano? Eu defendi de 1994 ou início de 90 final de 93 ou início de 94. Bom, aí eu tive uma oportunidade de atuar como professor substituto de Química Orgânica em Santa Maria. Então, durante 2 semestres eu lecionei por curso de graduação em licenciaturas, era Química Orgânica Básica, e para curso de farmácia, Química Orgânica e Química Orgânica Experimental. Na farmácia, eu dividi a disciplina com a professora Treuza Duran, que ela era recentemente aposentada na época, mas ela fez esse concurso também. E na graduação, então, eu atuei lá durante 2 semestres, foi uma experiência interessante. Eu era jovem, não sabia bem como é que funcionava, só não havia docência orientada naquela época. A gente não. E eu acho que essa é uma outra coisa que evoluiu. É importante o aluno ter já essa vivência, né, com o ensino superior. E depois, terminando isso fui para Ribeirão Preto, né? Então aí eu fiz seleção para o doutorado em Ribeirão Preto, que eu já tinha quase feito mestrado lá com o Miguel, o doutorado acabei fazendo com o Miguel Dabdubs, né? Porque eu achava importante mudar de universidade, conhecer outras formas de fazer a mesma coisa de eles. O Dabdub trabalhava mais com a química de telúrio, organotelúrio. Eu trabalhei com organo de selênio até então mudei um pouquinho, desci um pouquinho do grupo 16 da Isabel. E aí, tem um momento marcante também, que a minha esposa, né, minha esposa atual, no caso, atual e único, no caso, a Luciane, minha namorada, né, então, ela também decidiu fazer doutorado, e aí ela também foi aprovada em Ribeirão, ela é enfermeira psiquiátrica. Aí nós fomos os dois, e a gente foi morar junto, e aí iniciamos essa convivência, né? Mas o doutorado, então, eu iniciei em 95, em Ribeirão Preto, com o professor Miguel Dabdubs. Trabalhando em um projeto, era síntese de teluro.
pode continuar. Desculpa. Tá. Não, o projeto era síntese de teluretos vinílicos, né, partindo de diacetilenos conjugados, para tentar controlar a síntese de butadienos conjugados, controlando a estereo. Então, primeiro fazia um telureto vinílico, mas depois transmetalava com lítio, por exemplo, capturava com algum eletrófilo, depois fazia um outro telureto lôlico na outra tripla, né? Que nem sempre dava nas duas ao mesmo tempo. Mas essa foi a linha de trabalho no doutorado. Ed, assim, eu queria que você fizesse um comentário a respeito do quão importante foi para você olhando hoje, né? Olhando para trás, do quão importante foi essa sua, vamos dizer assim, variação de locais, entendeu? Você sair de Londrina e ir para Santa Maria, depois de Santa Maria ir para Ribeirão Preto, depois de Ribeirão Preto você acabar em Pelotas, porque assim, o que eu vejo hoje em muitos alunos é que eles são um pouco avessos a essas mudanças, vamos dizer assim, mais radicais, né? Faz o mestrado no lugar, normalmente continua para o doutorado no mesmo lugar, às vezes vai para um pós-doc, não é no mesmo laboratório, mas é no laboratório vizinho, dentro da mesma instituição. E a mobilidade, eu vejo que tem diminuído demais. Às vezes a mobilidade acontece dentro do próprio estado, em cidades muito próximas, o que é legal, eu entendo alguns dos motivos para isso acontecer. Mas para a formação e talvez até para o desenvolvimento da área, né, de química orgânica, essa mescla, essa mistura de vários lugares é muito interessante, né? É, eu, é óbvio que hoje, né, hoje, assim, a gente tem alunos no mestrado, tá? Você tem um bom aluno, uma boa aluna no mestrado, você faz o doutorado. Então, um culpado, né, essa situação, digamos, endêmica, que faz tudo ali, é dali, um dos culpados é o orientador, eu acho. E também houve uma mudança, né, no perfil do nosso estudante, né? Há uma tendência a ficar mais tempo com os pais, né? Mas eu acho que isso é diferente porque hoje os pais estão mais tranquilos também. Antes eu não vou dizer que é o meu caso, porque eu não posso dizer que meus pais, né, eram, que eu queria sair, até que eu saí tarde, né? Eu saí depois da graduação, sofri, quanto mais tarde, pior. Mas hoje em dia há essa tendência também, né? Se você conseguir ajeitar tudo por ali, né, vai ficar mais barato, a bolsa vai render mais, você fica sabendo menos, e assim, quem vai, sim. Porém, é muito importante mudar. Eu até, assim, eu reflito sobre isso também, né, Trio? Eu já fiz esse lado de vilão, fica aqui, faz aqui, aqui você vai ter todos assim as oportunidades no exterior. Sim, todos nós já fizemos isso, não tem. Fazer o bem, eu acho que faz parte. Agora pensa assim, olha, Pelotas, né? A gente só foi ter mestrado, começar o mestrado em 2007, né? O doutorado em 2011. E, e já tínhamos 10 anos de graduação de química, né? É complicado, você forma um aluno, né, na iniciação científica, etc., e aí o aluno ia para fora fazer mestrado, para URGS, principalmente para URGS aqui, né, mas Santa Catarina, né, São Paulo. E aí depois a gente abriu o mestrado. Bom, faz o mestrado, temos que ter alunos de mestrado. Aí começou o doutorado. Então eu acho que foi que talvez dê para fazer. Hoje tá difícil o aluno, né? Então, mas vamos voltar da pergunta. Foi muito bom ter saído. É importante sair, sabe? Porque as pessoas em diferentes lugares lidam de forma diferente com os problemas são muitos. E
você vai aprender, vamos pegar lá em síntese orgânica. O Cláudio Silveira fez em Michigan, doutorado em São Luís, na década de 1980, final. Ele trouxe para o Brasil, por exemplo, o esquema de corpo que a gente lá tinha o lítio. A gente não sabe, mas aqui é da raridade. Para o Brasil, não, vou dizer, para o laboratório, o grupo, que ele também. Ele também trouxe, quando voltou, a vanilina como agente revelador de plaquinha. Porque, então, faz diferença você revelar uma plaquinha com vanilina ou só com iodo, com permanganato, né? São dois pequenos exemplos, né, que eu acho que... Aí quando eu fui para Ribeirão Preto, eu levei para lá soluções que a gente tinha em Santa Maria, tá? Quando eu saio de Ribeirão Preto, eu vou trazer na bagagem também outras soluções, né? Então, muito importante. Muito importante. Trocar de orientador. Sim, eu tive excelentes orientadores. Posso ter tido problemas com todos, mas todos os problemas, quase todos foram resolvidos, né? Mas também como pensar diferente, né? Como analisar um resultado. Então, tem a gente que fala, não, isso aí não deu, joga na pia, entre aspas, tá? Tá? Outro, não, peraí, não deu, mas vamos ver o que é. O que é isso aqui, que não era, né? E vai, fuça aí entra serendipity, e se encontra uma grande, porque é aí que estão as grandes descobertas, né? A gente trabalha naquela lógica de avançar o conhecimento com base na literatura, mas quando vem um resultado inesperado, aí é que a coisa fica boa. Nossa, sem dúvida. E como é que foi, da mesma maneira que você mudou de Londrina para Santa Maria, né? Talvez de Santa Maria para Ribeirão Preto já não tenha sido uma diferença tão grande assim em termos de infraestrutura, ou naquela época ainda foi, Santa Maria estava mais bem estruturada que Ribeirão Preto naquela época? Eu diria que em termos de máquinas, assim, de equipamentos, estava parecido, porque Ribeirão tinha um 80, tinha de 60 e tinha um CGMS. Então era basicamente o que Santa Maria tinha também para a gente da síntese orgânica, era o bastante, né? Mas o Dabdub, ele tinha almoxarifado incrível. Então, e o laboratório dele também muito bom, muito bem montado. Tá? Então a estrutura de laboratório era muito boa também. Eu diria melhor, mais moderna do que aquela que a gente tinha em Santa Maria, né? Então o trabalho rendia muito mais. Eu defendi o meu doutorado em menos de 3 anos. Pouco porque eu passei no concurso em Santa Maria, sou aqui em Pelotas, né? Mas em 2 anos e meio eu já tinha volume de trabalho, assim, o suficiente. Eu pude estudar o curso, tudo mais. Porque tinha condições, né? Não faltava. E a FAPESP, né? Que faz toda a diferença. Eu fui bolsista FAPESP. E no último ano do meu doutorado é que a FAPESP começou a dar uma grande, né, para bolsista. Na época a minha não tinha ainda, mas o Miguel tinha recurso, né? Então era muito bom. Eu, Foi o maior desafio que você teve no doutorado, desafio químico que você teve no doutorado, que você falou assim, cara, isso aqui me tirou algumas noites de sono durante a execução do meu trabalho? Muito bem. Como eu disse, a ideia do Miguel, né, era trabalhar com diacetilenos conjugados. A gente chamava de butadieno. E para fazer, por exemplo, um acetileno terminal, a gente usa tem uma reação antiga que a gente chama de Gemp-Favors. Então, por exemplo, o acetileto reage com uma acetona, você protege a tripla terminal, dando o álcool, né, o carbinol. Essa é a reação do Favors. Quando você joga uma base sob aquecimento, você tem a Rep Favors. Libera a acetona e você tem o acetileno terminal.
Bom, é uma reação nada né, nesse século, já não é nem passado, né, 2 séculos atrás. E aí, a gente costumava dizer século passado já não dá mais, né, século dá mais, no passado somos nós. Hã, e aí, quando o substituinte então veja bem, eu tinha o UOL, né, terminal lá, era o UOL. E aqui é tripla, tripla, e aqui do outro lado o grupamento. Quando o grupamento era aromático, quando eu não tinha CH2 ligado à tripla, ok, dava o terminal, ele não é muito estável, você usa. Agora, quando é o CH2, quando é alquil, por exemplo, pentil, til, né, eu fazia a reação, fazia o telureto vinílico in situ, e aí o SPECT não tinha, não era aquilo que eu imaginava, né? Batia a massa, mas o RMN não batia. E até que foi descoberto, depois de meses e outros exemplos, e muda isso, muda aquilo, descobrimos que estava acontecendo um rearranjo prototrópico. Quer dizer, eu estava tendo metila no final. Então, se eu tinha o CH2, né, na outra ponta, e eu migrando o próton, quem migrava era tripla, né, mas o próton, na verdade, ele ia rearranjando até que aqui no final eu tinha CH3, e era o telurito vinílico formado era derivado já desse rearranjado. Dava o produto que eu telureto, mas isso daí deu. Eu lembro que a gente apresentou, eu apresentei o trabalho numa reunião anual na ABQ em Salvador, e lá eu dei o resultado errado, porque a gente achava que estava dando uma coisa e estava dando outra, né? Então, mas o Miguel Dabrigo é muito inteligente, assim, é uma pessoa, é impressionante a capacidade, né? Até o Claudio Silveira falou, olha, ele é o mais inteligente com quem eu trabalhei, foi o Dabrigo. E realmente ele tem uma perspicácia para analisar aspectos, sem faltar ele. Olha, Éder, aqui está acontecendo isso aqui. E realmente, e publicamos um trabalho que para mim foi até assim, orgulho, sem telúrio. Porque eu pensava, publicar com telúrio é fácil, que é tudo, né? Publicamos só o rearranjo totroco. Em qual revista? Tetraendotoxina. Meu desafio grande foi ele. O nome do professor Miguel Dabdub já foi mencionado aqui pelo professor Braga também. E ele já havia comentado sobre sobre essa química e a influência dele nessa química, a importância. Ele fez contribuições importantes assim nessa química de organotelúrio. Tem que. Só que tem também algumas situações, a questão do relacionamento. Às vezes a gente tem que administrar, né? Mas faz parte. Faz parte. E aí você comentou que defendeu a sua tese relativamente rápido, né? 2 anos e meio é um tempo bastante rápido, porque você havia passado no concurso para a UFPEL, não é isso? Esse concurso para a UFPEL era para professor assistente, né? Porque você não tinha o doutorado ainda, correto? Ou era. Tem. Tem Não, assim, traz, foi aberto vaga para doutor e não tinha, né? Aí não houve inscritos. Mas na época ainda se fazia, não era obrigado às vezes concurso para doutor. Interessante que eu fiz antes daqui, eu fiz um concurso na URGS também. Na URGS era para química orgânica, aqui era para química geral e analítica. Eu da URGS eu também não tinha, foi um pouquinho antes daqui. Eu terminei lá e fiquei em terceiro. Aí havia 2 vagas. Ia ser um pouco complicado, porque minha esposa já era professora aqui, né, na época. Pelotas, é. Mas eu fiz isso. E aí, como é que você faz o concurso antes de defender o doutorado? Aí você ficou dividido entre Pelotas e Ribeirão. Como é que foi administrar isso? Aí foram mais ou menos 3 meses. Nesse tempo também nasceu meu filho. Show. E aí foram 3 meses, assim, onde eu escrevi a tese. Fiz uma
Na época eu tinha um Fusca, aí eu fui de Fusca lá para Ribeirão, deixei a minha esposa grávida, a Luciane grávida em Santa Maria, na minha sogra. Fui a Ribeirão Preto para fazer correções do TEDS. Não tinha essa de mandar por e-mail. É. Fui lá, sentamos eu e o Miguel alguns dias e corrigimos e marcamos a defesa. Tá? E interessante que na volta de Ribeirão, quando chegou em Passo Fundo, eu acho que eu tinha andado uns 1.200 quilômetros, fundiu o motor do Fusca. Era uma sexta-feira à noite. Nossa Senhora. Ainda bem, não sei se ainda bem, mas na época era Fusca, né? Então, isso foi em 1997. Aí o posto de gasolina onde eu parei, deixei o carro, foram bem legais, botei uma oficina aqui do lado. Aí no sábado, de manhã até 4 da tarde, estava pronto o Fusca. Aí, então, a mecânica do Fusca era mais simples. Ele trocou o radiador de óleo, mais os negócios. E aí eu cheguei em Santa Maria sábado de noite, né? Tá aqui da noite de sábado para domingo de manhã, meu filho nasceu. Nossa, vivendo fortes emoções, hein, Éder? Meu Deus. Imagina, que coisa. Foi tudo bem, né? Ele nasceu prematuro e tal, mas deu tudo certo, né? Hoje, por exemplo, ele tá na Áustria, lá fazendo um doutorado de sanduíche. Então, tá tudo bem. Que lugar da Áustria que ele está? Ele tá em Salzburg. Legal, terra de música. Exatamente, é isso mesmo. Não quis química. Acho que ele viu que não. Muito cálculo, ele nunca gostou de muito cálculo. Tá na área de direito ambiental. Mas veja, essa questão até esqueci qual foi a pergunta que você fez, mas essa distância, né? Sim, a divisão entre aqui, né, e aqui em Pelotas eu fui muito bem recebido também. Eu acho que isso ajuda muito, né? Quando você se sente acolhido, né, você fica mais forte. Então as dificuldades parecem menores, né? Então, que me diz sobre Quando você defende a sua tese de doutorado e se estabelece em Pelotas, né? Qual era a situação da química orgânica em Pelotas naquele momento? Quando você chega para trabalhar o primeiro dia já com o seu doutorado, para estabelecer o seu grupo de pesquisa e começar a tocar uma linha própria, vamos dizer assim, de pesquisa em química e síntese orgânica. Qual era a situação? pergunta capciosa, né? Situação, havia na época, hoje não mais, a organização da universidade mudou, mas tínhamos o departamento de química orgânica. Mas eu fui contratado no departamento de química analítica e inorgânica. E havia colegas, né, na orgânica, mas também estavam há pouco tempo aqui tentando estabelecer alguma coisa, né, tentando montar laboratório. E eu fui também tentando montar um laboratório. Então eu consegui, com o Miguel da Abdub, uma bomba de vácuo. Não, peraí, a bomba de vácuo foi com o Cláudio Silveira, que tinha conseguido essa bomba de vácuo lá do Comaceto. Que legal, ela estava lá num canto no laboratório dele, então essa bombinha veio. Era horrível, quase assoprava e fez fazer. Mas e um roto evaporador que o Miguel da Abdub conseguiu para mim. Então, e vidraria, consegui alguma coisa com o Cláudio, alguma coisa com o Miguel. Aqui tinha alguma coisa, né? Muito pouco, mas tinha. Então, aos poucos eu fui montando, né, uma estrutura para mim, porque os colegas que estavam também não tinham estrutura, né? Ah, foi complicado, mas depois eu aprovei um projeto na FAPERGS, né, que de início chamava, mas acho que era R$ 5.000. 5.000 hoje não é nada, mas na época não era muito. Tá, isso também, então, talvez não fosse uns 25 mil.
dólar acho que Mas- tá né? Na parte analítica, o que vocês tinham de equipamento disponível na UFPEL nessa época? Tinha um espectrofotômetro UV visível. Não tinha, tá? Então, as reações e o meu projetinho era ciclização de teoretos vinílicos, ciclização TEOS. Eu queria fazer alguma coisa com micro-ondas, né? Então eu comprei um forno de micro-ondas. Não comprei, não é que eu comprei para pesquisa. Tínhamos um em casa. Comprou o novo para casa e trouxe o velho para o laboratório. Todos fizemos isso já também. E ele era 110 volts aí, aqui é a voltagem 220. Tinha que usar um baita de um transformador. Então fazia o telúrido vinílico, teluro butanil e tentava fazer o telurofeno, só com aquecimento. Funcionava, vai lá 1 milhão de coisas, né? E juntava cada 15 dias, um mês eu ia a Santa Maria, né, com as amostras. Aí o Cláudio Silveira era meu suporte ali, né, para fazer RML, fazer massa, tentar decifrar o que estava acontecendo. E aí foi assim, só a gente, durante talvez 3 anos, né, mas eu não resisti. Então, não resisti a essa situação, né, a minha esposa também não estava contente aqui não tínhamos pós-graduação, né, aí decidimos ir para Ribeirão Preto. Isso foi em 2001. Ela pediu demissão. Ela passou um concurso da USP, da enfermagem, e eu pedi uma licença não remunerada dela de 3 anos. E fomos. Aí depois eu mandei um projeto para a FAPESP, lá com o Dabitube, para pós-doc. FAPESP não aprovou. Eu tinha vínculo com a federal. Trabalhei 6 meses como substituto lá o Norberto, ele estava afastado, ele foi, não me lembro se estava na Epster, onde ele foi, e tinha uma vaga de 6 meses, eu dei aula lá em Ribeirão, na vaga dele. Lá então, eu ganhava assim, R$ 200, eu acho, por mês, acredita? Era horrível. Era um contrato só para não ficar parado. Então eu também estava sem renda, né? Aquela licença não tem. Foi uma decisão difícil ir para Ribeirão. Foi uma decisão difícil. E depois decidimos voltar. Foi outra decisão. Porque eu não consegui colocação, né? Fiz um concurso lá na USP, era para química ambiental. E a USP estava com uma situação, como é até hoje, né? Todo mundo é aceito como candidato, né? Mas depois eles fazem a seleção, sabe? Aí a minha área não tinha relação. É mais difícil. Então em Pelotas eu não consegui desenvolver, né? Mas quando a gente decidiu voltar, olha, nós vamos voltar, então nós vamos ter que construir condições. Então, a Luciane trabalhou na enfermagem, hoje eles têm lá doutorado, né, já consolidado. Eu aqui, com a chegada de colegas aqui, que foi muito importante, a gente teve o Reúne aqui, que foi bem flexível nessa parte de recursos humanos, tá? Não foi na questão, digamos, física, muito bem aplicado aqui em Pelotas, mas recursos humanos a gente teve um acréscimo fantástico, tá? Que é dando Pelotas no mapa, assim, daqui, você pode se dizer. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas me diz uma coisa, quando você volta para Pelotas, né, para estabelecer o seu grupo de pesquisa novamente, né, tentar restabelecer e tentar fazer as coisas seguirem adiante, qual era, vamos dizer assim, os alunos que você tinha à disposição, vamos dizer assim, eles vinham de que cursos? Química, farmácia, engenharia química, ou a procura sempre foi mais pelos alunos de química? E qual foi o impacto que teve na química orgânica, na síntese orgânica de Pelotas, a criação do mestrado?
Bom, mesmo só voltando um pouquinho, né, antes de eu sair e ir para Ribeirão, eu tinha alunos da iniciação científica, né, eu tinha estudante da química, nós tínhamos o curso de química bacharelado e licenciatura, era um curso só, e tinha química de alimentos. Então eu tinha estudante desses dois cursos. E aí, voltando, também, era a mesma situação dos alunos, não havia curso de farmácia ainda aqui na UFPEL, hoje temos. Então eram estudantes basicamente da química, né? Então eles tiveram, eu sempre, até hoje, eu tenho acho que talvez 5 estudantes de iniciação científica, e eu acho que é importante a gente ter aluno, desde que ele entrou, se ele gosta da coisa, ele vai lá aprender, tá? Então a gente recebe alunos de todos os semestres. Bom, aí a questão do mestrado, né? O mestrado, a primeira tentativa foi em 2005, nós mandamos uma proposta, que coincide com o ano da chegada aqui do professor Perim, colega da Química Orgânica, e ele sempre incentivou bastante isso aí, desde que ele chegou, não, temos que mandar proposta, temos que mandar. Fizemos a proposta, né? Brigamos com bastante gente para poder mandar essa proposta. É que havia uma outra, não tínhamos muitos químicos aqui no centro de química. Porque a origem da química daqui, como vários cursos de biologia, física e matemática, desmembrou da agronomia, tá? A agronomia aqui sempre foi muito forte, então eles tinham os departamentos que acabaram, né, se tornando unidades, né, institutos na época, ou faculdades. Então a gente, até hoje temos, né, agrônomos, temos, nem sei dizer, cientista, né? Eu fui um dos primeiros 5, sabe? Não os primeiros. Bem, aí criar um mestrado com um grupo heterogêneo desse não ia ser fácil. Mas convidamos, na época, na primeira proposta, 2 professores lá de Santa Maria, 2 da FURG, que de Rio Grande. Mandamos a proposta, ela foi recusada, não foi aprovada. Mas o comitê nos deu na época, o professor Jairton Dupont era o coordenador da área. E o Luiz Carlos, o vice. Luiz Carlos Dias. Aí o Jairton, olha, foi recusado, mas façam o que foi pedido, que fizemos, né, novamente. Novos professores chegaram, né, depois, no ano seguinte, aí foi aprovado. Bom, tendo aprovado o mestrado, aí já muda de figura, embora já tinha só 2 bolsas. Veja, abrimos lá, acho que umas 20 vagas, e tinha 2 bolsas. Então o estudante, a gente tinha uma combinação, ele ficava 1 ano para a bolsa, depois passava para um outro estudante. Se poder ter todo mundo aproveitando, não, cada um fica com um pouquinho, né? A partir daí, a gente começou, como eu disse, que chegou o professor Perim, né? Nós tínhamos mais 2 colegas também da orgânica, que estavam nesse grupo, e depois acabaram saindo, né, da proposta. Depois o professor Perim chegou, a professora Raquel, você conhece? Depois chegou o professor Diego, e hoje nós somos 6, no nosso grupo, né? Somos 6. Temos o professor Wilson, que hoje está na direção aqui, também é da Química Orgânica, Wilson Conisco, né? Então é um grupo, tem o professor Cláudio Pereira, também atua um pouco na orgânica, para a parte de biomassa. Então temos já uma massa crítica boa, né? Então a pós-graduação em Química, ela sempre teve esse viés para a ciência orgânica, por uma característica, né, dos docentes da CIA. Foi um salto, eu não tinha nada, e aí agora a gente tem alguma coisa. Nos habilitou a participar. Receptividade dos alunos. Assim, se você vamos olhar para trás lá, né? Desde da criação do primeiro mestrado, depois da criação do doutorado, como é que foi o aumento da
da intenção dos alunos na procura pela pós-graduação em Química. Como é que você vê isso? É, como é que eu vou te dizer assim? Nós tínhamos uma demanda já reprimida, né? Ah, Nós tínhamos, porque nós temos em Pelotas antiga Escola Técnica Federal, o IFE, sempre foi uma referência em curso técnico de Química, muito antes de ter graduação em Química. Esse curso já formava, né, técnicos espalhados pelo país inteiro. E aqui em Rio Grande a gente tem uma refinaria de petróleo. Ela é privada, então tem um pouquinho assim, não é como um polo petroquímico, mas tem algumas indústrias ali derivadas disso daí também. Então, temos aqui em Pelotas o foco é o setor de alimentos, principalmente. Então, tanto é que foi criado esse curso de Química de Alimentos, né, para atender essa demanda regional. E aí a gente tinha uma massa, né, bastante gente, né, professores que não tinham mestrado, professores do IFE, por exemplo. Então a gente criou isso e no início era bastante concorrido, né? Então foi bem recebido ter um mestrado aqui. E a FURG aprovou também, a FURG fica a 50, 60 quilômetros daqui, também aprovou o mestrado. Eles também têm o doutorado em Química, né? Então eles começaram junto conosco, né? E foi muito bem bonito. Então nós tivemos vários professores, né, daqui que se qualificaram, não da universidade, né, da UFPEL, mas professores da região. Vários docentes hoje, né, foram os nossos alunos. Não tem muito porque o curso é novo. E também a gente tá longe, né, do famoso ACE rate, né, mas a receptividade foi boa. Nós tivemos números muito bons, tanto é que na primeira avaliação, que na época era trienal, nós fomos para 4. E eu me lembro, na CAPES de Brasília, né, que o Jairton disse, não, foi para 4, se vocês for para 4, vão ter doutorado. Isso aqui é só não, se ligeiro dele. Aí mandamos a proposta, doutorado. Mesmo antes, sabe, a coisa estava acontecendo tudo ao mesmo tempo. O doutorado foi aprovado já na sequência. Então, eu era o coordenador, fui coordenador assim desde a proposta original ali, e quando a gente aprovou o doutorado, até por aí, eu saí. Então, foi uma coisa, bom, acho que é isso. Só atrair também docentes, né, que de fora, com bastante vontade, né, de fazer de gente jovem, né. Então, uma coisa leva a outra, né, Rodrigo? É um efeito cascata, né? Então, atrai alunos bons, né? Porque você tem pós-graduação, você consegue participar de propostas institucionais para comprar equipamento, né, para melhorar a estrutura, então, fantástico, né? Foi muito bom para nós, né? Está sendo ainda hoje, né? agora, pensando no seu grupo de pesquisa, Éder, você mencionou que quando você volta para Pelotas, você vai trabalhar lá nas termociclizações dos teluritos vinílicos, né? É, como é que, como é que foi a decisão da escolha desse primeiro tema, vamos dizer assim, e a partir dali, como é que as linhas de pesquisa do seu grupo elas acabaram evoluindo, né? Explica para a gente um pouquinho como é que, se é que dá para racionalizar hoje, né, a escolha daquele momento, que às vezes não dá, escolheu porque, cara, era o que dava para fazer na época. Mas só para, de repente, o pessoal mais jovem poder ter uma ideia de como é difícil você escolher o que você vai fazer primeiro e como que você pode fazer com que esse primeiro trabalho dê desdobramentos onde você consiga mostrar, criar um grupo que com certeza talvez você não admita isso, mas eu vou falar aqui, é uma referência, é uma das referências nacionais nessa química. Ah, obrigado aí pela referência. Assim, ó, os teluros
butanoínos, ou datalurofeno, foi que eu comecei a fazer quando cheguei aqui. Eu tinha alguns reagentes que eu trouxe de Ribeirão, peguei Santa Maria, mas quando eu fiz aquele curso em Ribeirão e não foi aprovado, tá, era necessário apresentar um projeto de pesquisa e um plano de trabalho. E concurso era em Química Ambiental, eu fui pesquisar alguma coisa nessa linha, e na época a FAPESP tinha um edital aberto para financiar a instalação de unidades. Eu lembro bem exatamente se isso aí está correto ou estou dizendo, mas eles iam incentivar que as universidades tivessem uma unidade assim, de tratamento de resíduos, de reciclagem de resíduos dos laboratórios. Esses em si. E a USP de Ribeirão estava trabalhando nisso, o Miguel estava envolvido, ele falou, olha, a gente está fazendo um projeto aqui nessa linha, né? Talvez você pense algo nessa linha, que pode até ser útil aqui para a universidade também. Quando eu fui estudar, então, sobre tratamento de resíduos, eu comecei a achar trabalhos que diziam que é importante evitar o resíduo, mais fácil de evitar do que tratar, e acabei chegando na química verde. Então, isso foi em 2000. A gente já tinha, não era totalmente novo, mas a gente não estudava, não lia sobre. Bem, aí eu fiz um projeto, então, nessa linha, né, que também prevendo tratamento, reciclagem, mas principalmente na questão de evitar a formação de resíduos, né? Então, aulas alternativas, né, experimentais alternativas, substituição de reagentes, etc. E, inclusive, teve uma reunião da SBQ, Sul de Caldas, naquele ano, e teve um workshop sobre isso, sobre o tratamento de resíduos. Então, era o professor Marco Aurélio De Paoli, o professor Fernando Coelho, me parece, que eram os que organizaram esse evento. E isso, obviamente, as universidades, né, do estado de São Paulo foram lá apresentar seus projetos. Apresentar os projetos que eles iriam se meter ou teriam submetido a esse. Também tinha gente da URGS, como eles abriram, né, para participação dos sócios, eu mandei o meu projeto também. E aí, nesse evento, eu apresentei o projeto. Foi complicadíssimo, porque nós tínhamos lá, talvez, 15 grupos, né, 15 instituições apresentando projeto para tratar o resíduo, né? E eu trouxe uma ideia de evitar o resíduo, falar dos princípios da química verde. Eu me meti numa fria, digamos, né? Foi complicado a reação, né, tanto da plateia, mas voltei mais ainda interessado no assunto depois desse evento e resolvi escrever um artigo e submeter a Química Nova, um artigo de divulgação, né? Porque eu achei muito interessante, não é possível que a gente não esteja desenvolvendo esse tipo de coisa aqui ainda, né? Então, pô, eu me lembro que uma das perguntas da plateia lá poxa, os Estados Unidos nem assinaram o protocolo de Kyoto e você está trazendo uma ideia que surgiu lá nos Estados Unidos. Falei, realmente, tipo, essa ideia, pô, por que não, né? Olha só, olha como a situação, né? E foi um debate ali, foi complicado. Mas, então, no final, mandei esse artigo, ele foi aceito de cara para publicação na Química Nova. É o artigo, mesmo de português, mais citado entre os meus artigos, né? Virou uma referência. Mas não foi o primeiro artigo a falar sobre química verde no Brasil, né? Tem um colega do Rio de Janeiro, e eu não me lembro se é Gilvers, o sobrenome dele, engenheiro químico, acho. Ele andou publicando, né? E até citar no artigo. Mas o fato é que esse daí repercutiu e teve esse episódio desse evento também, né? Então, quando eu publiquei esse artigo,
alguns colegas na época estavam em Juí, escreveram: olha, nós estamos fazendo isso e isso, será que isso aqui não é química verde? Sim, vamos, né, vamos trabalhar aqui, fazer uma modificação, e publicamos, né, era a professora Raquel e o professor Perim que estavam lá, né, publicamos e revi só para TL, aí que era a síntese do isobulegol usando micro-ondas, né, e um catalisador sólido. E a partir daí, eu mudei o foco um pouco, segui na via álcool-gênio, mas usando álcool-gênio, mas tentando aplicar alguns princípios da química verde. Então, quando eu voltei, foi nessa linha, né? Solventes alternativos, micro-ondas, ultrassom, né? Essas coisas. Tivemos também um evento aqui que foi muito importante, que o evento de 2011, e graças ao Rodrigo, a gente pôde trazer convidados, né, importantes, né, o Oliver Carp, se referência no micro-ondas, né, o Vanderlei, o Rafa Luque. Veja que você, né, você esteve aqui. Aquilo ali também, que a gente estava começando o doutorado aqui, né? Que foi um divisor de águas, né? Porque depois a gente mandou aluno para eles, nas fora, né? Foi isso. E aquele evento foi muito bom. Foi muito legal. E até hoje, quando eu converso com o Oliver, ele comenta sobre esse evento, sabia? Ele fala: pô, você lembra que a gente foi de carro para Pelotas, lá no sul, não sei o que, no evento de micro-ondas? Então, assim, foi um evento marcante, não só para vocês, mas para ele também, para a gente, foi. Porque era um momento muito importante de consolidação, né? Consolidação minha também aqui no Rio de Janeiro, que eu tinha acabado de entrar no Instituto de Química, e a parte de micro-ondas estava ainda muito forte, né? Então foi uma época muito interessante. Uhum. Então aquilo também já estava mostrando o nosso perfil, digamos, né? A gente. E hoje talvez a gente é mais conhecido por esse viés mais verde até do que os organocalcogênios, né? Então, veja como, já que a gente está falando um pouquinho de fracassos e sucessos, né? Um fracasso que foi o outro projeto, não foi aprovado lá em Ribeirão Preto, mas, né, me abriu uma nova perspectiva, né? Muito interessante. Não, e eu acho que isso que você está mencionando mostra o quão importante é você estar com a mente aberta para assumir novas direções, né? E principalmente a par do que está acontecendo no mundo, né? Porque se você não tivesse antenado naquilo que estava acontecendo, talvez esse tema pudesse ter passado despercebido por você. Porque aí, quando eu retornei a Pelotas, eu não consegui assumir imediatamente o meu posto aqui, porque eu tinha uma licença de 3 anos e não tinha como relogar. Eu acabei fazendo um pós-doc do Sr. Braga. Então eu usava lá o laboratório do Braga e do Cláudio, mais o do Cláudio até. E ali eu comecei a trabalhar o projeto gera reações agora sim, metástase. Com catalisador de tungstênio, que era da professora Baibiche da URGS. Ela tinha uns catalisadores e eu fiz então o catalisador de Grödes não tinha nem como imaginar comprar, né? Muito caro. E também líquido iônico, né? Que aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre líquidos iônicos, aí preparamos líquidos iônicos de selênio e de telúrio. Até então não haviam os conscritos. Mas eu já tinha decidido que eu ia mudar, né? Um pouco. Pouco não, bastante o foco daquilo que eu fazia. Reações com alta economia de ar, somente alternativo, e aí vai. Como você disse, né, não há exatamente um planejamento. É muito dinâmico, tá? A gente tem que estar
essa dinâmica ela só é capaz de acontecer quando você está a par do que está rodando no mundo, né? Senão você não consegue trocar. Você precisa estar antenado nas tendências e naquilo que é possível de ser feito, né? É, isso hoje é o super fácil, né? Mas imagina, há anos ali, se a gente não é que Ribeirão Preto tinha uma boa biblioteca, tá? A biblioteca era boa, então hoje é internet, né, etc. Mas antes era vai na biblioteca, né? Vai na biblioteca. Aqui em Pelotas a gente não tinha também, né? Não assinava revistas, então quando íamos a Santa Maria ou Porto Alegre, também visitávamos a biblioteca para ver o que tinha. Você mencionou esse pós-doc que você fez com o Cláudio, com o Braga, quando do seu retorno para Pelotas, mas você tem um pós-doc também na Itália, né? Sim, Quando é que foi esse pós-doc na Itália? E assim, o que você tira de lição desse tempo que você teve lá? quando eu fui para a Itália, foi janeiro de 2015, né? Fiquei um ano. É, eu fui para São Paulo em 1995, para Ribeirão fazer o doutorado. Eu e minha esposa estudamos italiano um tempo, que a gente pensava em fazer um sanduíche na Itália. Ela em Trieste, onde digamos, começou a reforma psiquiátrica, né? Então ela, inclusive, depois, mais tarde, ela acabou indo lá visitar, né? E eu não tinha lugar para ir na época, né? Mas acabou que nós tivemos o filho, né? As coisas tomaram outro rumo. E apenas em 2015 a gente decidiu, né, sair do Brasil. E em 2012 nós fizemos um evento em Torres, Rio Grande do Sul, esgoto de Seriane Teluri, e o professor Cláudio Santi foi um dos convidados. E a partir dali a gente começou a ter os contatos e tal. Decidi ir a Perúdia fazer esse período, que embora a gente chame pós-doc, né, eu já era quase titular. Então foi mais um visiting professor lá, né? E que lições eu tiro? Primeiro que eu acho que a gente não pode demorar muito para sair, né? Porque tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. E você já fez a tua vida estabelecer. Eu fui para um pós-doc visiting professor, que eu tive que ir para a bancada, isso, sei lá, uns 6 anos atrás, mais ou menos, e é duro, hein, Ed? Meu Deus do céu. Acho que a gente perde um pouco da vitalidade da juventude de poder trabalhar na bancada. Foi, cara, foi sofrido. Não, já não tem reflexo para segurar o barco, Não tem mais nada. perde aquele assistindo, né? Bancada, o que acontece é que ele colocou um estudante, né, para trabalhar comigo. Eles têm um sistema, né, eu não sei se é toda a Europa, mente não. Mas o último ano da graduação, lá eles têm que fazer, era do curso de farmácia lá. Eles têm que fazer o que eles chamam projeto de tese. Sim, e aí eles vão para o laboratório só naquela época, né? Não tem iniciação científica. Então o estudante chega lá, claro, eles têm uma boa formação teórica excelente e também com aulas práticas, né? Mas chega no laboratório cru, né? Então foi até depois esse estudante acabou fazendo um sanduíche aqui em Pelotas, no doutorado, o Bonifácio. E aí eu levei pro Sandy essa ideia de trabalhar com ultrassom, né? Que ele tinha lá umas reações com organozinho, né? Aí ele, eu acho que, bom, italiano também não gasta muito dinheiro à toa, né? Eu tenho ascendência italiana, sei como é que a gente era. E aí ele falou, vamos comprar um micro-ondas simples, um banho, né? Porque a sonda é um pouco caro. E aí esse estudante fez lá algumas reações, né? Com isso daí, mas eu fui muito pouco no laboratório, confesso. Tá?
que eu trouxe de bom de lá, né? Uma coisa interessante, o Saint, ele é um especialista em RMN também, A gente trabalha com organopancogênios, química, ele também trabalha com química verde aplicada, né? Ciências de calcogênios. Então, eu vi lá que eles faziam de todas as amostras, eles faziam o DEP 135 também. Então, fazia o carbono próprio e um DEPT. Mas não dá trabalho, né? Não vai dar, mas não, é só dar um comandinho aqui e vem o DEPT em seguida. Tô falando porque eu não vou lá fazer. Resultado, todos os aspectos hoje dos meus estudantes têm que ter o DEPT 135, porque é incrível, é simples e dá um monte de informação também. Então, para quem está nos assistindo aí, o DEPT 135 faz com que no espectro de carbonos, né, os carbonos CH2 inverte a fase e o quaternário sobe. É isso aí. Então, veja que depois de velho, entre aspas, eu aprendi uma coisa que tá fazendo muito bem também pra gente aqui, né? Sempre se aprende para fora, né? É muito bom. Eu trabalhei mais, Rodrigo, nessa parte, escrevendo artigos e tal, né? A gente tem um livro que a gente publicou junto lá também. Então, no laboratório eu não fui muito mesmo. Mas é importante, né? Eu acho que é aquela mesma ideia que você mencionou, que a gente discutiu há alguns minutos atrás, de você observar, você como estudante visitar outros lugares ou mudar de laboratório durante a sua formação para você poder vivenciar como é que outras pessoas trabalham, né? E o pós-doc, mesmo para a gente já estando com um grupo estabelecido, também é interessante por causa disso, né? Você vê como é que é a dinâmica de trabalho de outros grupos, como é que outros chefes de grupo se comportam em determinadas situações, né? Como é que administram as coisas, quais são as saídas. Isso também ajuda a gente a melhorar como chefe de grupo, né? Ah, sem dúvida. Isso também a gente aprende bastante coisa. Claro, eles têm uns sistemas bastante hierárquicos, muito bem diferente. A economia que temos aqui desde que entramos na universidade é fantástico, é admirável. Lá é um pouco mais trocado o negócio, mas o que você falou aí, em termos de decisões, né, de comando, questão de elaboração de projeto também, é isso eu aprendi pouco lá com ele. Pouco não, aprendi bastante coisa com ele, né? Até hoje a gente tem uma relação bem boa, assim, de amizade hoje até. Éder, para a gente terminar, eu queria que você, se você pudesse dar um recado aí para a nova geração da síntese orgânica, da química orgânica, uma dica ou simplesmente um conselho para esse pessoal, o que você gostaria de deixar para eles aí? É difícil, né, Rodrigo? Que nem sempre o que serve para nós serve para os outros, mas eu vou falar da minha experiência, né? Estudem. Eu saí da graduação com a formação geral, mas eu não sabia muita coisa de química orgânica, né? Que no caso eu acabei me especializando. Tive que estudar bastante. E posso dizer que eu não sei muita coisa ainda, né? Então, também recomendo, né, que desde sempre, né, estudem pelo menos inglês também. E me fez muita falta. Eu nunca fiz curso de inglês, né? E eu fiz, como eu disse, quando a gente foi para Ribeirão Preto lá em 95, eu fiz um curso para aprender a passar o TOEFL. Não era para aprender inglês. Funcionou, mas o inglês vai abrir muitas oportunidades, porque a gente está tendo hoje em dia, né? Não é como quando nós fizemos, né, o nosso doutorado. Hoje a gente tem bolsas sobrando para ir para fora, é incrível, elas têm, seja através de print, que acabou há pouco tempo, ou então projetos específicos no CNPq. Então,
Só que se você não sabe inglês, né, já vai ficar complicado. Eu diria também que hoje em dia o inglês está muito mais presente no cotidiano dos jovens do que a nossa época, né, Néder? Então, assim, você tem muito mais filmes com legenda na televisão. Na nossa época era tudo dublado, ou não tinha na televisão. Então, eu acho que isso também ajuda muito essa nova geração a estar mais antenada nessa questão da língua. É, e se eu aí também conselho mais eu posso dar, né? Acho que não é bem um conselho, mas o Brasil precisa de bons químicos. A gente precisa de bons químicos. Eu não fui formado dentro de uma filosofia de empreendedorismo, né? Mas a gente precisa também, né, de empreendedores. Então, a gente está tentando hoje fazer alguma coisa, né, junto com a Embrapi e tal. Mas eu acho que aí também está um viés, né, que a gente precisa desenvolver. Não serei eu, né? Cabe ao Rodrigo e os demais aí também incluir isso, né, no nosso estudante. Estudem, e a química orgânica, química é fantástico, a síntese orgânica. Nós manipulamos moléculas, não é fantástico? É incrível. É uma área fantástica. Eu acho que a gente precisa de mais gente fazendo essa química, estudando, desenvolvendo. Eu torço para que isso aconteça em breve, né? Breve não, talvez, mas que aconteça. Não, verdade. Éder, queria te agradecer mais uma vez imensamente pela oportunidade de trocar essa ideia com você. Muito obrigado. Espero que a gente se reencontre pessoalmente em breve em algum congresso, seja na SBQ, seja no BMOS. Te desejo tudo de bom e muito obrigado aí pela troca de ideias. Tá bem, eu que agradeço, tá? Um abraço.